Muito boa tarde, meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Hoje nós vamos então narrar mais um case de sucesso ou insucesso chamado Olho por Olho, Dente por Dente. Muito bem, voltamos então com a nossa série, com o título de hoje, Olho por Olho, Dente por Dente. Nós temos então consolente, sexo masculino, seus 40 e poucos anos, quase 50, não me recordo agora a idade precisa, tá? Chega ao grupo era um aluno de nosso grupo, a qual nós tínhamos acesso a algumas informações prévias já. Nós temos uma dinâmica do nosso curso de apometria, onde as pessoas passam por um processo de teórico, prático, há um processo vivencial e numa determinada fase do nosso curso os alunos passam pelo processo, pela tratativa. Muito bem, colocamos então o aluno consolente para fazer a anamnese, montamos uma equipe razoavelmente grande para o atendimento. Na anamnese, o consolente aluno traz queixas com relação às perdas financeiras computadas ao longo da sua trajetória de vida, dificuldades de avançar no pilar financeiro, a dificuldade por um excesso de cuidado para com os entes próximos, irmãos, a própria mãe, que tinha um contexto emocional bastante, com uma dependência bem grande do consolente. O consolente narrava uma certa revolta e impotência para com isso, para não poder prover e ajudar o seu próximo, né? Seus irmãos e assim por diante. Nós tínhamos um dado prévio de uma característica, embora o consolente tinha uma característica de liderança dentro do meio espírita, espiritualista, assim por diante, era um líder dentro de um grupo, tinha uma voz ativa dentro de um grupo, uma personalidade aparentemente bastante pacata, mas nós tínhamos dados prévios, a qual num primeiro momento não foi verbalizado pelo consolente aluno, de uma certa agressividade, inclusive dentro do núcleo familiar. Muito bem, ao abrir ao início da abertura de frequência do consolente, nós tivemos já uma narrativa dos médiuns presentes, o pedido de uma subida na potência do nosso campo de força, e ao fazer uma análise mais minuciosa, foi percebido por parte da direção da mesa no momento que na verdade a necessidade era de apaziguar o ruído que nós tínhamos, né, pelo número grande de ressonâncias presentes no ambiente. Como se todas as ressonâncias quisessem falar ao mesmo tempo, pedindo voz, trazendo as suas queixas, reclamações, cobranças e assim por diante. Percebemos que havia um bolsão de 2 a 3 agrupamentos bem grande, onde nós colocamos uma ordem no espaço a qual eles estavam alocados na astralidade, pedindo que aguardassem, pois seriam ouvidos no seu respectivo momento durante a tratativa. Feito isso, nós percebemos uma estabilização no campo de força e os médiuns começaram a ampliar o seu campo de percepção e visão. É muito interessante a gente abrir um presente, um parênteses. Nós tínhamos presente no dia de atendimento um visitante
Era um dia de aula, e a qual nós havíamos abordado em aula o quão é importante nós alimentarmos o nosso campo mental com informações, o quanto a necessidade do estudo, porque quando você alimenta o campo mental, você amplia a capacidade da espiritualidade de trabalhar determinados assuntos a qual estão sendo abordados. Nós temos um vídeo que fala sobre isso, de o quanto isso é importante no processo com a tratativa espiritual, enfim, com o intercâmbio com a espiritualidade. Muito bem, pedimos então, sabemos que esse visitante presente, ele tinha conhecimento um pouco da mitologia nórdica e do panteão nórdico. Pedimos que ele narrasse um pouco sobre a história e as figuras da mitologia nórdica. E após uns 5, 10 minutos sobre a narrativa de alguns elementos do panteão nórdico, nós demos então andamento à tratativa do Consolente. Muito bem, ao abrirmos a frequência dele, nós percebemos 2 níveis que saltaram. Um nível ligado mais ao contexto familiar presente e um nível que ficou mais ressaltado aos olhos dos médiuns, um nível com uma aparência e indumentárias de uma cultura viking, se assim podemos adjetivar, uma cultura nórdica, tá? Um nível bastante bárbaro, bruto, mas que exercia um papel de liderança e qual nós percebemos que tinha uma conexão com os bolsões presentes, ou com um dos bolsões presentes. Muito bem, ao rastrear ainda mais o contexto dos bolsões presentes, nós percebemos que nós tínhamos uma outra cultura presente, a qual não saberíamos identificar aqui, mas que tinha um contexto de conflito num passado remoto entre a cultura nórdica e a cultura presente. Para se ter uma ideia, nós tivemos que evocar e incorporar um número grande de guardiões Exus e pombogiras, porque nós tínhamos também um outro contexto de bastante sofrimento no campo da sexualidade, no campo de mulheres desencarnadas, a qual fazia todo sentido. Vamos partir de uma leitura da cultura nórdica. Uma cultura de povos com uma certa característica bárbara, que viviam numa região mais inóspita, que não havia uma agricultura próspera, não havia uma forma de subsistência muito próspera, o que impulsionou essa cultura a desenvolver na arte da navegação, consequentemente ter contato com outras civilizações, outros povos, e até por uma característica normal desta época, conflito, pilhagem dos bens dos povos invadidos, estupro das mulheres, enfim, e assim por diante. Então, por isso da presença também das pombogiras, que se fizeram presentes, o povo do mar, que tinha contato com os portos, onde havia uma cultura de prostituição também a portuária. Feito então esse primeiro contato, nós percebemos e acoplamos, incorporamos uma liderança que trazia uma voz presente de cobrança para com a personalidade da ponta física presente. Nós deixamos ela verbalizar um pouco a sua dor, mas na tratativa apométrica nós fazemos um processo chamado salto quântico, onde é mostrado para a entidade presente, que traz a sua narrativa de dor, de vítima, o quanto naquele momento na história ela foi vítima, mas quando nós avançamos ou retrocedemos um pouco mais na história, nós vemos também que era um povo não muito voltado à paz, né? A uma vivência tranquila, uma convivência tranquila com os povos vizinhos. Então você quebra um pouco esse padrão de vitimismo, mostrando que ora ele foi algoz, ora ele foi vítima. Localizamos na astralidade, plasmado, parte do ouro, parte dos objetos e elementos de valor do povo que foi pilhado pela cultura viking naquele momento, liderado
personalidade presente, da ponta física presente, e fizemos então a qual fosse devolvido o que era de devido direito àquela respectiva liderança, como o início de um voto de perdão. E mostrando, inclusive, foi uma didática bastante interessante, que ao devolver esse ouro plasmado na astralidade, foi obrigado a esse povo também sentir o peso da energia plasmada. Quando eu falo do peso, chamar de peso astral aqui, o quanto esse ouro plasmado na astralidade também seria um instrumento de afundamento ainda, de adensamento da estrutura dos povos presentes, e que havia uma necessidade também de se desapegar dessa energia para que eles pudessem ser recolhidos. Isso é um processo didático bastante eficiente, porque o indivíduo sente o quanto aquela questão material pode prender ou afundar ainda mais o espírito ou os elementos presentes. Quando você conversa com uma liderança e você consegue um processo de entendimento, de aceite, de compreensão, é muito mais fácil o aceite do bolsão, porque a liderança uma vez encaminhada por essa linha de raciocínio, ela automaticamente faz com que a grande maioria a siga. Haja visto esse papel de liderança que ela exerce sobre o povo. Muito interessante todo esse processo, porque nós entendemos um pouco da lei de ação e reação atuando na vida da ponta física presente. Lembrando que não é matemático isso, não é porque ele participou de um grupo a qual fez uma pilhagem, a qual destruiu uma civilização passada, que ele estava sofrendo por esta questão. Não é porque ele promoveu perda de dinheiro no passado que ele vai perda de dinheiro nesse momento presente. O tema dentro da lei de ação e reação era o uso do poder. Ele estava sendo reeducado neste contexto atual para fazer um bom uso do poder. Haja visto que em algum momento desta encarnação também, a ponta física presente também haveria de ter perdido a mão ao exercer o poder financeiro nesta vida. Muito bem, esse primeiro esclarecimento feito à ponta física presente, ele teve a oportunidade de entender esse contexto mais aberto, já visto que ele é um aluno, está em processo de conhecimento da ferramenta. É natural os alunos passarem por esse processo mais esclarecido, mais aberto. Um outro sentimento que a ponta física trazia era o sentimento de obrigatoriedade de prover recursos aos seus entes queridos da encarnação presente. Haja visto que se ele foi um líder que tinha uma necessidade de prover recursos à civilização a qual ele liderava naquele momento, por certo, ele vai trazer, ecoando isso no seu campo psíquico, fazendo com que ele se sentisse obrigado hoje em prover os recursos provenientes para os seus entes próximos. E aí a gente encerra essa parte do atendimento, onde a gente consegue meio que um acordo de paz e encaminhar aí um bolsão grande de ressonâncias que estavam presas no espaço-tempo a esse contexto. E os respectivos níveis, a respectiva personalidade presente da ponta física em tratamento. Muito bem, e aí a gente parte para uma segunda etapa do tratamento. Foi um tratamento bastante longo e complexo, onde nós trouxemos, o Consolente já havia passado por um tratamento superficial, onde o seu pai desencarnado havia sido recolhido e encaminhado para o hospital já há alguns meses. E nós então fizemos uma representatividade. Existe um modelo sistêmico que nós estamos trabalhando hoje dentro da apometria, que se apodera de uma ferramenta da constelação familiar, onde a gente consegue fazer a representação das peças do núcleo do contexto familiar, e com os médiuns, com alguns posicionamentos das cadeiras ao longo do atendimento, e com isso construir o modelo familiar atual, replicar e assim por diante. Pegamos um médium então de incorporação para fazer a representatividade materna,
e que estava encarnada ainda. E nós tivemos então a autorização dos nossos superiores junto à astralidade para trazer uma cópia da consciência física presente para fazer a incorporação e travar o diálogo junto ao filho e o pai desencarnado. Alguns devem perguntar, mas a mãe não estava no atendimento, não estava presente, não pediu atendimento, vocês feriram o livre-arbítrio? Não, porque nós tínhamos uma procuração da espiritualidade superior que tinha lá os seus motivos para autorizar esse processo, e um dos principais eram: a mãe estava interferindo no livre-arbítrio do filho. A partir do momento que há essa interferência, nós temos uma procuração de interferir no seu livre-arbítrio para desenrolar esse contexto como um todo, até também para o crescimento dela como ser humano. Muito bem, ao trazer o contexto materno para a cena do atendimento, nós percebemos um grande apego junto ao filho, uma certa dependência emocional, uma chantagem emocional para que o filho não crescesse e caminhasse. A mãe vivia em adoecimento, vivia em processo imputando uma certa culpa e responsabilidade na ponta física para com as suas tarefas para com os irmãos e assim por diante. Esse processo foi desencadeado na mãe, esse processo emocional, quando ela perdeu o marido. Ela, de certa forma, ela transferiu a responsabilidade, colocou a responsabilidade nos ombros, haja visto que ele era filho mais velho, é filho mais velho. Ele passou então a assumir um papel trocado, assumir o papel paterno e carregando sobre os seus ombros a responsabilidade de prover os recursos a sua família e todo aquele necessitado que aparecer à sua volta. E consequentemente, isso cada vez mais acaba puxando o indivíduo para baixo, porque ele não ensina o outro a crescer, né? Ele está sempre fornecendo o peixe, ele não dá a vara e mostra onde tem a lagoa para o indivíduo pescar. O indivíduo não cresce e ele também fica preso nesse processo energeticamente. Como os pais velhos diriam, o fio está amarrado, o fio passa a se amarrar, num sentimento inclusive de vitimismo que era espelhado pelo contexto da mãe, que trazia um contexto vitimista. Então ele também espelhava no seu vocabulário um certo contexto vitimista, trazendo: a vida não está caminhando, eu sinto dificuldade, as coisas estão ruins. E essa tratativa como um todo foi importante para ele entender um pouco o quanto de toda essa amarração de um passado remoto, de outras vidas e um passado presente desta encarnação estava emperrando e amarrando na sua trajetória, na sua caminhada. Muito bem. Para finalizar o atendimento, nós deixamos que a mãe verbalizasse um pouco da sua raiva, da sua agressividade para com o pai, uma cobrança, um sentimento de abandono e tantos outros sentimentos que foram verbalizados no momento. O pai teve a oportunidade de pedir perdão, mas também de dar um presta atenção na consciência presente, dizendo que ela devia caminhar para frente e liberar o menino para o menino caminhar também. Haja visto que quando ele falava de menino, nós estávamos falando de uma personalidade, da segunda personalidade que saltou no momento, que era a personalidade do encarnado presente. Muito bem. A mãe, embora não tenha aceitado muito o contexto, através do médium nós percebemos uma resistência grande de mudanças. Nós encerramos o atendimento neste contexto, lembrando que foi pedido para que o consulente fosse buscar uma ajuda terapêutica para entender os papéis invertidos dentro da relação, para que ele entendeu o quanto a sua mãe hoje o prendia no contexto de vida, a sua mãe se vitimizava nesse processo, o quanto havia disputa dela com o núcleo familiar dele presente, disputa dela com a nora e assim por diante, porque não havia interesse naquele momento de soltar a grosso modo dizendo, largar o osso, né, da situação. Nós
Ficamos muito gratos pelo contexto todo, uma tratativa bastante complexa e trabalhosa, mas fica aí o aprendizado de toda essa sistêmica de quanto passado, presente pode atrapalhar a construção do nosso futuro aí. Nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a audiência, agradecemos a presença de todos. Acessem meu site www.fabionasa.com.br, acessem o nosso canal de conscientistas com vários textos da área terapêutica, da área do desenvolvimento humano, www.integra7.com.br. Curtam nossa fanpage, compartilhem nossos vídeos, divulguem e até a próxima.